A soberania nacional é um dos grandes temas da atualidade. O plebiscito realizado em junho de 2016, que decidiu pela saída do Reino Unido da União Europeia, gerou um amplo debate sobre a autodeterminação das nações. Em todo o mundo, acordos bilaterais enfraqueceram blocos econômicos, que nas últimas décadas, muitas vezes, atuaram como instâncias supranacionais. Nesse contexto, há um crescimento do protecionismo em todo o mundo e cada país utiliza-se das armas que dispõe para que sua economia se destaque no mercado mundial. Muitas nações que por diferentes motivos haviam aberto mão de sua soberania monetária sofreram com a falta de mecanismos para controlar sua política econômica, o que trouxe consequências negativas para seus habitantes. Ao aderirem ao euro, países como Itália, Grécia e Irlanda cederam sua soberania monetária ao Banco Central Europeu, controlado pela Alemanha. Essa foi uma das razões que levou esses países a sofrerem uma brutal crise econômica, que deixou milhões de desempregados, sobretudo entre os jovens. Outros países que sofreram com a falta de soberania monetária são aqueles que dolarizaram suas economias, como é o caso do Equador, do Panamá e de El Salvador. Essa questão da soberania monetária é tão importante para a independência nacional que é uma das preocupações centrais entre as pátrias que buscam sua independência, como é o caso da Catalunha. Sem a capacidade de emitirem cédulas e moedas próprias, essas nações enfrentaram grandes restrições à sua autonomia e soberania. Afinal, é o poder econômico que um Estado possui para emitir sua própria unidade monetária que lhe permite controlar aspectos importantes da economia, como as taxas de juros e de câmbio, através de seu Banco Central. Outra questão importante que muita gente desconhece é que, ao emitir dinheiro, um país usufrui de uma importante receita que pode posteriormente investir no bem-estar de seu povo. Trata-se da senhoriagem, o lucro do Estado que resulta da diferença entre juros obtidos com títulos adquiridos quando o dinheiro é emitido e o custo de produzir e distribuir as cédulas e moedas colocadas no mercado. Tudo isso mostra a importância da nossa soberania monetária. Mas o que ela tem a ver com a Casa da Moeda do Brasil? Acontece que, para um país da dimensão do Brasil manter a posição que lhe compete entre as grandes economias do mundo, não basta seu Banco Central determinar a emissão de moeda. É preciso também que estejam completamente asseguradas as condições para que essa se converta em realidade com a impressão das notas de dinheiro e a cunhagem das moedas. Um forte motivo para que a Casa da Moeda tenha o monopólio do meio circulante brasileiro é a garantia da segurança contra a falsificação, um fenômeno que existe desde a antiguidade. Antes dos soldados romanos terem estabelecido seus acampamentos nas terras dos celtas, dos germanos e também na Índia, já eram produzidas nesses países moedas falsas desse império. A luta de gato e rato entre fabricantes e falsários se intensificou com as novas tecnologias e muitos dispositivos de segurança foram inventados. Quando se entrega a fabricação do dinheiro de um país a empresas estrangeiras, está se entregando também todos os segredos industriais que cercam essa produção e que garantem sua segurança. E se no futuro aparecerem notas falsificadas produzidas com essas informações? Escândalos do tipo não são inéditos. Na Índia, a multinacional Delhi falsificou medidas de segurança do papel daquele país, o que foi determinante para que os indianos decidissem verticalizar toda a produção, concentrando todas as suas etapas na sua estatal. É por isso que o Serviço Secreto dos Estados Unidos impede que até o papel usado na produção do dólar seja fabricado no exterior, aonde esse órgão de segurança não tem jurisdição para inspecionar as fábricas. Um outro fator importante é que apenas 11% da produção mundial de cédulas é realizada por essas empresas privadas. Nenhuma destas tem capacidade de suprir completamente a demanda brasileira.
Não demoraria muito para que nossa produção fosse absorvida por alguma gigante estatal, como a da Rússia, que detém 7% do mercado mundial, ou da China, que sozinha tem mais capacidade de produção que todas as empresas privadas somadas. Assim, não se trata apenas de nossa moeda ser produzida em outro país, mas também por outro país. Imagina então se, em uma determinada disputa, isso fosse usado como uma alavanca de pressão contra o Brasil. Por isso, entre as maiores nações do mundo, seja pelo tamanho da economia, seja pela população, a produção estatal é a regra, e encontramos raras exceções. Vamos conhecer como é a produção do meio circulante em outros países. Estados Unidos, modelo adotado monopólio estatal. As moedas são fabricadas pela United States Mint e as cédulas são impressas pelo Bureau of Engraving and Printing. Por segurança, a compra dos insumos é vetada para fornecedores estrangeiros. China, modelo adotado, monopólio estatal. Estatal e subsidiária do Banco Central Chinês. A corporação chinesa de impressão e cunhagem tem o monopólio da produção neste país. A gigante asiática tem capacidade para produzir 60 bilhões de cédulas ano, volume superior ao de toda a produção privada global combinada. França, modelo adotado, monopólio estatal. As moedas são fabricadas pela Monnaie de Paris e as cédulas são produzidas pelo Banque de France. Orgulho nacional, criado em 1864, a Monnaie de Paris é a empresa mais antiga do mundo, com mais de 11 séculos de história. México, modelo adotado, monopólio estatal. Com quase 500 anos, a Casa da Moeda do México, a mais antiga das Américas, tem exclusividade naquele país. A fábrica de bilhetes do Banco do México imprime cédulas desde 1917. Alemanha, modelo adotado, sistema híbrido. A estatal Bundesdruckerei divide o mercado com outras casas impressoras homologadas pelo Banco Central Europeu. No ano 2000, a estatal foi privatizada, mas pela declarada salvaguarda dos interesses de segurança da Alemanha, ela foi reestatizada em 2008. Japão, modelo adotado, monopólio estatal. No Japão, as cédulas são produzidas pelo Gabinete Nacional da Impressão e as moedas são cunhadas pela Casa da Moeda Japonesa, ambas estatais. O Japão chegou a cogitar a privatização da sua Casa da Moeda, mas após estudar a fracassada experiência da Alemanha, desistiu. Coreia do Sul, modelo adotado, monopólio estatal. Na Coreia do Sul, a mega corporação estatal Consco produz todo o meio circulante, além de selos e documentos. A produção é altamente verticalizada, a empresa produz todo o papel e as tintas utilizados na impressão de cédulas. Nigéria, modelo adotado, produção estatal. A produção no país mais populoso da África é feita por uma estatal, a Nigerian Security Print and Meeting. Em 2013, a demanda do país excedeu a capacidade de produção da estatal. Foram feitas encomendas ao mercado, mas não havia no mundo capacidade para atender a demanda daquele país. Rússia, modelo adotado, monopólio estatal. A Gosnak, estatal do país, conta com 7 fábricas e um instituto de pesquisa. A estatal russa também se destaca entre as principais gráficas comerciais do mundo, com 7% do mercado mundial. Índia, modelo adotado, monopólio estatal. Na Índia, cédulas e moedas são produzidas pela estatal Security Printing and Meeting. Um escândalo de falsificação de papel envolvendo a multinacional Delahaye levou esse país a buscar a autossuficiência dos insumos.
A Casa da Moeda e a soberania do Brasil caminham lado a lado. Para que uma nação seja efetivamente soberana, é preciso ser capaz de garantir seu território, seu idioma, seus símbolos, suas forças armadas e sua moeda. Além de controlar outros aspectos da economia, como as taxas de juros e de câmbio através de seu Banco Central, ser capaz de emitir sua própria moeda garante ao Brasil sua soberania monetária. Com seus 324 anos de existência, a Casa da Moeda é hoje, orgulhosamente, a empresa pública responsável pela produção do dinheiro brasileiro. Fundada em 8 de março de 1694, na cidade de Salvador, foi criada para a fabricação de moedas com ouro proveniente das minerações. Era a soberania monetária brasileira sendo gestada em uma época em que o nosso litoral era alvo de piratas e corsários, atraídos pela descoberta de ouro em abundância. Nos 2 séculos anteriores, o Brasil já havia sofrido invasões em larga escala, tanto pelos holandeses quanto pelos franceses. A cunhagem das primeiras moedas genuinamente brasileiras inicia-se 1 ano depois da fundação da Casa da Moeda, permitindo assim que as diversas moedas estrangeiras que circulavam aqui fossem progressivamente substituídas. Acompanhando o desenvolvimento do Brasil e sua consolidação como Estado Nacional, a sede da Casa da Moeda é transferida por diversas vezes, até finalmente se consolidar no Rio de Janeiro. Na capital fluminense, ocupou por 130 anos o palácio onde hoje é a sede do Arquivo Nacional, no Campo de Santana. Quando em 1964 é criado o Banco Central do Brasil, torna-se mais evidente a necessidade do país produzir suas próprias cédulas, que até então eram importadas de empresas de outros países como França, Alemanha, Inglaterra e Bélgica. Para cumprir essa meta, por iniciativa de trabalhadores moedeiros e moedeiras, foi aberta em 1969 a primeira fábrica de cédulas brasileiras, após uma modernização do prédio onde a empresa já funcionava há um século. O Brasil, então, inicia sua caminhada rumo à autossuficiência na produção do dinheiro em papel. Em 1984, a Casa da Moeda do Brasil inaugura sua atual sede, o Complexo Industrial de Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, um dos maiores do gênero no mundo. No local, funcionam as 3 fábricas da empresa, de cédulas, de moedas e a gráfica geral, onde são desenvolvidos produtos com elevado padrão de qualidade exigido no mercado nacional e internacional. Em um dos marcos de sua atuação, a empresa brasileira mobilizou toda a sua capacidade para produzir em tempo recorde todo o padrão monetário brasileiro para a implantação do Plano Real em 1994. Em 2008, o Banco Central publicou um estudo no qual foi projetado o crescimento de 15% da demanda por meio circulante nos anos seguintes. Isso levou a Casa da Moeda a reformular completamente seu parque fabril, com um investimento superior a R$1 bilhão realizado entre 2009 e 2013. A empresa também investiu fortemente na capacitação técnica dos seus trabalhadores. É importante destacar que a Casa da Moeda não se limita à sua função precípua, que é a cunhagem de moedas e medalhas e a impressão de cédulas. Também realiza outros importantes serviços, como a impressão de passaportes, um trabalho muito sério, pois implica a manipulação de dados pessoais dos cidadãos brasileiros. É a Casa da Moeda a serviço do Brasil e dos brasileiros. Mas todo esse investimento pode ter sido em vão se a Casa da Moeda for privatizada. Essa proposta é um ataque frontal à nossa soberania, além de um erro estratégico que poderá abortar o futuro do nosso país como potência mundial. As guerras comerciais voltaram ao cenário mundial e a liberalização comercial parece ter chegado ao fim. Ter nossa moeda produzida por multinacionais estrangeiras seria regredir e perder nossa soberania monetária. Um prejuízo imenso para o país e para os brasileiros, que teriam seu dinheiro refém de empresas estrangeiras que não têm suas sedes nem sua produção em nossas jurisdições. Deixaremos outro país ter esta alavanca de pressão sobre nós? O Brasil, dadas suas dimensões geográficas e demográficas,
inevitavelmente estará entre as 5 maiores economias do mundo nas próximas décadas. O Brasil não quer voltar aos tempos de colônia. Queremos caminhar para a frente e abraçar o futuro. E o futuro é um país soberano. A Casa da Moeda é do Brasil.